Olá, boa noite. Iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs, aguardando minha colega Rosane Bonessi se juntar para esse bate-papo. E o tema de hoje, como quase em todas as lives, é um tema super interessante. Vamos lá, vendo se é por aí, se não é, se vale a pena, se não vale a pena. Vamos lá. Oi, minha colega, boa Boa noite. noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo na paz. Em terras joinvilenses, tudo na paz, né? Nada como estar em casa, né? Nada como estar em casa depois de uma semana na rua, nada como estar em casa. É isso aí. Tá certo. E eu estava antecipando um pouquinho para o pessoal que estava chegando, né? Que a gente, nas quartas e domingos, faz a nossa live da Academia de Líderes 3Fs e sempre fala, né, que é um tema interessante, um tema bacana, mas o de hoje, poxa, O de hoje é muito bacana, Vitor, e esse tema de hoje, eu acho que nos últimos meses, é algo que eu tenho trabalhado muito dentro das organizações por onde eu tenho passado. exatamente. É, Então, é um tema só velho, mas é um tema atual, né? exatamente. Então, só lembrar para o pessoal, né, que aqui nas lives, você, na Academia de Líderes 3Fs, você aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e um líder reconhecido e valorizado. E está lá no nosso título, né? A ideia é essa, funcionários antigos, né? Uma mina de ouro, né? Então, como é que a gente pode aproveitar esses diamantes aí que estão na nossa mina de ouro, Rô? Pois olha, quando você fala aí que é uma mina de ouro, eu acho que é bem essa visão que se deve ter, né? Mas a gente sabe que é um grande desafio dentro das organizações. E É, aí é. entra, né? Entra aqui, eu acho que o papel da própria área de gestão de pessoas como um todo, em dar apoio para a liderança para conseguir trabalhar isso realmente com esse viés, com essa visão de uma mina de ouro. Porque o Isso, pessoal que está há mais tempo dentro da organização, né, Vitor? Vamos lá, são aí os grandes a gente poderia dizer que são aquelas pessoas que reforçam a cultura da empresa, né? mantenedores, isso. São isso, são os mantenedores da cultura da empresa. São pessoas que têm a experiência no seu viés, na sua atuação. Mas quando elas não são colocadas, né, numa posição, num time, quando elas não têm um apoio como suporte para essas atividades, a gente acaba perdendo muito, né? Eu acho que da entrega dessas pessoas. Né? Nós já falamos aqui em outras conversas a questão da multigeracionalidade. Isso. Uhum. Né? E aí, quando a gente coloca lá, vamos lá, a gente coloca um jovem trabalhar dentro daquele que é o mais velho, junto com aquele que é o mais velho da empresa, que está lá com 60, vamos dizer. E hoje tem muita empresa que tem pessoas com Sim, 60 anos. com Né? certeza. E É. aí o jovem acha que aquele lá já passou da hora. E aquele lá, que é o de 60, olha para o jovem e pensa assim: você não tem nada para ensinar, né? O que você tem É, de idade, eu tenho muito mais de empresa. Então, o quanto é. a gente consegue, precisa, né? Precisa ter um olhar para trabalhar a contribuição dos dois. Com certeza, né? As pessoas mais antigas de organização, a gente vai se deparar com essa questão da experiência, mas a gente também vai se deparar, Vitor, com o medo da mudança que eles têm. Muitas vezes sim, é. Uhum. Tem uma coisa interessante que também a gente explora muitas vezes nos nossos bate-papos na Academia de Líderes 3Fs, que é aquele desenho da pirâmide organizacional, né? Sim, Então a gente sabe que o topo da pirâmide aqui em cima ele é mais estreito, né? Então tem que entender que não tem lugar para todo mundo, não né? tem vaga Então para todo mundo, é isso aí. não tem vaga para todo mundo. Então qual é o ponto importante, né? É que eu tenho pessoas que vão ficar aqui no meio e pessoas que vão subir. E é muito importante para a organização ter aquelas pessoas que estão satisfeitas em estarem aqui no meio, que fazem bem o seu Sim, trabalho, que fazem as suas entregas, que têm aquela ambição positiva de contribuir, mas que não têm a ambição muitas vezes de crescerem de ter um e cargo de assumirem gestão ou cargos. algo parecido. Isso, né?
E hoje em dia se tem um arranjo muito legal que as organizações estão colocando, Crescer que assim, é o né? cargo do especialista, né? Então, o sujeito é especialista e está muito feliz, muito satisfeito com isso, né? E isso reforça muitas vezes a importância dos funcionários antigos, né? Que Sim. são aquelas pessoas que, como você muito bem falou, são os pilares da cultura organizacional, são as pessoas que conhecem o modo da organização trabalhar, são as pessoas que já estão no ritmo, São só que essas leais. pessoas são leais, só que essas pessoas também elas têm que estar antenadas, né, para Isso, poderem se atualizar. Nesse isso. momento em específico, eu estou trabalhando com uma organização e é muito interessante que a pessoa da área financeira é uma pessoa muito importante, mas a empresa toda está fazendo a implantação de um ERP e Uhum. essa pessoa, que tem muito tempo de casa, ela fala assim, eu vou continuar usando o sisteminha que eu estou acostumada. E aí foi criado um retrabalho, né? Então lança no sisteminha da pessoa para depois lançar no ERP. Então, acho que tem que ter Uhum. esse equilíbrio, Tem como dos você bem dois falou, lados, né? né? Tem que ter esse equilíbrio. Isso. Eu acho que muito assim, ó, do lado da empresa, e enxergar também. Eu acho que esse novo desenho, né, Vitor? Porque as Isso. pessoas que estão ali na sua zona de conforto, quando elas são bombardeadas por tecnologia e tal, as pessoas têm time diferente, né? Tem É, coisas que a gente vai resistindo. Tem coisas que a gente vai resistindo, resistindo, até onde a gente vê assim, ó, poxa, não dá mais. Né? E não isso. vamos longe. No início da pandemia, eu resisti muito às aulas online. Né? Perfeito. E olha, né? E eu com 50 anos, mas eu resisti, eu digo, gente, não, 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 não. E até que eu vi, eu digo, cara, tem que ser, né? Eu É, digo, é, tem que ser, apesar de a gente já fazer mentorias e tal, isso. mas as aulas era algo que eu não acreditava. E hoje em dia a gente É, percebe que a gente vai aprendendo no meio do processo, né? isso. Mas Exatamente. existe, né? Mas existe, eu acho que por conta da organização, da empresa que está do lado de lá, eu acho que também ter essa visão. Por isso que eu digo que a área de gestão de pessoas aí é uma área que tem que estar antenada para isso e tem que ser suporte para isso, sabe? É, Para dar o tempo, porque essa experiência das pessoas mais velhas de casa, né? Maduras, mais jovens há mais tempo, como a gente costuma dizer, eu acho que de maneira nenhuma ela pode ser desperdiçada. Né? Então a gente assim, vai precisar treinar, né? E eu vejo em algumas empresas que eu estou trabalhando no momento que essas pessoas, quando a gente traz elas para o treinamento, a própria postura delas no treinamento, muitas vezes, é aquela postura mais sisuda, mais tipo isso. assim, É, né? Quem mexeu no meu queijo, né? isso. Não vai É, me cutucar, não vai aqui me colocar em, vamos dizer assim, maus lençóis, fazer eu me expor. Então, assim, eu já tenho um olhar cuidadoso para isso, de trazer essa pessoa junto, né? De fazer muitas vezes com que essa pessoa possa ser um braço meu naquele treinamento, né? é. E aí a gente faz sempre aquela analogia. Como é que era na época? Fulano, conta para nós, o que mudou de lá para cá? Né? Ah, lá a gente tinha isso em termos de processos, em termos de comportamentos, em termos de pessoas. E hoje, como é que nós temos? Né? Então, essa pessoa, ela se sente valorizada. E esse é um quesito importante, porque eu acho que a gente não pode, né, descartar, nem lixo a gente descarta. A É gente, que nem todos verdade. separa o lixo, e como é que a gente descarta Isso. pessoas? Não é verdade? Em algumas organizações, às vezes a idade faz com que a falta de cuidado dos seus gestores, né, e até da própria cultura, descarte profissionais. E o objetivo não É é esse. verdade. Mas sabe que você contando essa história do treinamento e pessoas mais experientes e tudo mais, me lembrou de uma situação. Opa, que eu vou contar aqui rapidinho e não vou ter problema de contar o nome, porque é um case mesmo, né? Há Uhum. uns bons anos atrás eu fui dar um treinamento numa empresa chamada Renault Têxtil, lá em Sim. Brusque. E aí estava eu lá para dar um treinamento de atendimento ao cliente, né? E a Vera, que ainda hoje trabalha lá na Sim, Renault Têxtil, né? Você deve sim, conhecer a Vera. conheço a Vera. Ela me recebeu super bem e ela falou assim: então eu vou te levar para a sala lá. Ah, beleza. E quando eu entro na sala, levo um tremendo de um susto,
ao ver o senhor Walter Kortmann, que consta no Isso, Guinness Book como isso. o profissional mais velho Com em mais tempo, atuação no... né? Dentro da mesma Isso, organização até. Muito legal. exatamente, né? E eu fiquei um pouco assim, com medo, para falar a verdade, de como seria, né? Porque eu, né, ir lá dar um treinamento, atendimento, e o seu Walter, naquela época, talvez já com 60 anos, 70 Mais, anos de né? Renault Isso, Têxtil, é. exatamente. E ele foi muito querido, e aí usei a estratégia que você acabou de falar agora, Isso. né? Eu fui dar o treinamento, mas a todo Trouxe momento eu ele. dizia, e aí, exatamente, e aí, seu Walter, como é que é isso, como é que é aquilo? E ele é uma pessoa super Fantástico. lúcida, super Eu bacana, acho, né? E ele contribuía. e entra muito por isso aí, né, Vitor? A pessoa se sente importante. Ela se sente valorizada. E aí ela vai querer fazer parte. Exatamente. E essa é a estratégia para o líder, né? Então, às vezes o líder entra numa organização, a equipe já está pronta, já está funcionando, o líder entrou muitas vezes para levar uma mudança, e aí ele pode adotar essa estratégia. Aliás, a gente recomenda, né, na nossa Academia de Isso. Líderes 3Fs, né, que a gente fala da forma, da força e da flexibilidade, a gente recomenda da adaptação, de você pegar essas pessoas e trazer para o teu lado para minimizar muitas vezes a resistência que muitas pessoas têm, né? Principalmente naquela situação, né, Rô, que a pessoa, você chega para liderar um grupo e lá tem talvez uma ou duas pessoas que estavam pensando em estar nesse lugar em que você está agora, né? Justamente, Como é justamente. que a gente lida com isso? Justamente. E aí, né, Vitor, entra a questão que eu digo assim, ó, traga essas pessoas, né? Eu estava dando uma olhada no nosso material aqui antes da gente começar e me Isso, veio a palavra de multiplicadores, né? Hoje as exatamente empresas, isso. hoje as empresas fazem tanto treinamento até para criar multiplicadores, quando tem um time muito grande, para que outras pessoas, além do treinador que vai lá, possa ir alimentando as pessoas no decorrer da jornada. Então, eu acho que fazer com que essas pessoas sejam multiplicadores, eu acho que isso é Isso, fundamental. Então, é, assim, ó, resistência a gente vai ter, né, Vitor? Sempre. isso, Eu acredito sempre, muito aqui, né, numa outra questão que a gente também traz para a academia. Eu acho que é a questão de atualização e treinamento. Né? A gente isso, precisa fazer com que essas pessoas se sintam úteis e para que elas se sintam úteis, elas precisam estar atualizadas. E novamente, talvez até como um dos nossos apps, a questão da flexibilidade, eu acho que é como a gente traz isso para as pessoas, né? O quanto a gente consegue incentivá-las a estar buscando de uma pós-graduação e tal, e depois não faz a gestão do conhecimento. E quando a isso. pessoa vai embora, lá E é sempre bom a gente procura desmistificar nas nossas conversas, né? Que quando a gente fala do treinamento, e a gente insiste muito isso, um desenvolvimento organizacional e tudo mais, você pode fazer isso de uma forma externa, né, trazendo o Vitor, a Rosane, o Omar, a Academia de Líderes 3Fs, e isso é muito bacana, porque às vezes tem alguns aspectos que têm que ser falados por por alguém alguém de de fora, fora, né, sim, mas também o treinamento contínuo, o treinamento em serviço, aquela reunião que você tem que fazer com a tua equipe e aproveitar cada vez que você faz esse encontro para discutir um tema, para fazer alinhamento, para fazer a definição de objetivos e assim por diante. Então, você, líder que está nos ouvindo, a gente sim. defende muito, né, que você mesmo, ou a sua equipe, ou essa pessoa mais experiente pode dividir o seu conhecimento e multiplicar isso e se sentir valorizada por, por estar fazendo essa contribuição, né? E aí no Isso, nosso material, né, Rô, a gente tinha escrito algumas coisas, né? sim. O
que você acha dessa preocupação de treinar e retreinar? E aí eu me lembro, pena que a gente não vai ter o dono da ideia aqui hoje conosco, né? Mas eu me lembro muito de uma fala do Omar, e ele fazia isso muito no laboratório, que era o processo de colocar a pessoa de integração, e ele chamava de integração e reintegração, né? Ou Isso. seja, o funcionário novo ele era integrado e dali a não sei quanto tempo, 6 meses, 8 meses ou um ano, ele era reintegrado, né? A importância de reafirmar esses aspectos. Olha, essa é uma ideia muito bacana. Na semana passada, no sábado, eu estava em uma organização aqui e eu falei muito para eles. Às vezes a gente treina e lá na integração, a gente passa um monte de informação para as pessoas que quando elas estão chegando, precisamos considerar o nível de ansiedade de quem está chegando. Isso. Né? E às vezes a pessoa fica uma semana em treinamento e às vezes é bombardeado de coisa. É, Coisas, Vitor, que talvez um mês depois ela não vai mais lembrar. nem vai Né? lembrar. Né? Porque o nível de ansiedade dela, de quando ela entra e tal, ela tá focada, às vezes ela tá ansiosa, tá nervosa, tá preocupada, tá e tal, né? Então, o quanto importante é a gente, talvez, diluir isso em pílulas lá de quando a Isso, pessoa está sendo integrada. Mas essa ideia do reintegrar é a gente isso, reafirmar, né? Reafirmar muitas vezes os nossos valores, né? Reafirmar muitas vezes aquilo que é importante, que faz parte da cultura, que a gente isso, acredita, e sempre é tempo de a gente reafirmar. Outra questão importante, né? A gente tem falado em fazer benchmarking em outras organizações, isso. é algo que eu tenho estimulado muitos profissionais dentro das empresas, né? Digo, faça o benchmarking da sua função em outras empresas. Muitas vezes essas pessoas mais experientes podem ser um ponto de benchmarking, né, para os mais novos Ótimo. que estão chegando. Isso, Certo? Né? O exatamente, né? Omar também defende aqui, né, a própria questão da micromentoria, que a gente Isso, também vem falando bastante. Muitas vezes a gente não precisa buscar uma mentoria externa, muitas vezes vai naquele que já está ali, que tem isso. um conhecimento, que tem um know-how. Eu acredito muito que é o jeito de a gente chegar na pessoa para fazer com que ela se abra. Porque num primeiro momento teremos resistência sim, Sempre. porque aprender algo novo dá trabalho, certo? As pessoas Isso, sempre foram acostumadas a fazer daquela maneira, só que aí a nossa fala, né? Aquela nossa fala assim, ó, o que trouxe a empresa até aqui não é o que vai levar a empresa daqui para frente. isso. Então a É, gente tem que trazer isso em forma de ações e atitudes pensadas nas pessoas, porque o é. tempo todo nós precisamos das pessoas para cumprir os nossos objetivos, as nossas metas. Então a gente precisa pensar qual é o melhor jeito de eu chegar no Vitor. Ah, uma pessoa que já. Cara, será que se eu chegar desta maneira, ele vai se sentir importante para contribuir? Ou será que, como é que é? Ele vai se sentir usado e não é nada disso que ele quer? Tem o reconhecimento da empresa, tem o reconhecimento do profissional, e eu acredito muito assim, ó, que tem que ter, né, um auto-reconhecimento. A pessoa tem que se sentir importante em fazer aquilo, em contribuir. Sabe uma coisa que eu já escutei muito também? É aquela situação, principalmente do pessoal com mais tempo de casa, vamos dizer assim, que às vezes já passou por vários processos várias vezes, que quando chega alguma coisa, entre aspas, nova, tem aquela situação assim do comentário, né? Ai, mais uma agora. Aham. Putz, de novo agora. Já fizeram isso uma vez e não foi para frente, né? E aí a gente enfatiza muito nos pilares da Academia de Líderes 3Fs, que é a forma, a força e a flexibilidade, né? Então, por exemplo, na forma a gente escreve assim, né? A forma enfatiza a importância de ter estruturas claras e processos bem definidos, né? Então, o que acontece? Por vezes você vai entrar com um projeto novo, aí você não tem isso bem estruturado, com um começo, um meio e um fim. Se você não cuida da consolidação, isso tem muito a ver com forma, com força. Então, se você não cuida bem da consolidação, o que vai acontecer? Começa aquele movimento todo na organização, todo mundo Não dá certo. animado, aquele monte de banner pendurado, de repente ganha o squeeze com a campanha aqui, não sei o que lá, passou um mês, volta tudo ao normal e parece que não era
tudo não tinha importância, né? Então, a gente tem que entender muitas vezes a resistência do pessoal mais antigo, digamos assim, à mudança, à inovação, pelo fato de muitas coisas serem tiro de festim. Você dá É, aquele tiro e fica todo mundo empolgado, mas não tem a consolidação. O que você acha, eu Rô? acredito que a gente precisa vender isso para eles de uma maneira importante, Isso, certo? é. Eu Uhum. acho que a questão da venda, né? A gente fala tanto em às vezes vender para o nosso cliente externo e às vezes, muitas Isso, vezes, a gente não vende internamente. E quando a gente fala de treinamento, de desenvolvimento, né? Até de renovar os conteúdos que a gente tem isso, internamente, eu acho que essa venda, e novamente, trazer a pessoa junto para a construção. isso, Fulano, vamos construir aqui, ó, né, uma trilha que vai ser importante, tal e tal, e a gente gostaria, né, de trazer aqui você como ajudante nosso e tal, colocar esta pessoa no processo. E às vezes, Vitor, né, quem está ouvindo pode pensar assim, ah, mas eu tenho tanta gente, né, dentro dessa faixa que vocês estão trazendo aí. Mas olha só, imagine todas essas pessoas que vocês têm trabalhando positivamente, com vontade, com afinco, com energia para fazer a coisa dar certo. Então vale a pena, né? Vale a pena aqui, entre aspas, a gente gastar o nosso latim, a gente isso. conversar, a gente puxar as pessoas aqui e trazê-las junto para isso, para essa construção. Não tem a menor dúvida. Tanto que a gente enfatiza, né? Forma, a maneira como a qual você vai fazer esse desenho, os processos bem definidos, força, né? Isso, A capacidade de liderar com convicção e consistência, né? Inclusive lidando com funcionários antigos, exercendo a liderança que respeita e valoriza a experiência dessas pessoas, né? isso, E principalmente a flexibilidade, no sentido de ser flexível, envolve adaptar-se às necessidades individuais dos funcionários, especialmente os mais experientes, isso. né? Então, entender, né? E não adianta, a gente vê nas organizações, quando a organização quer uma mudança rápida, ela muitas vezes traz alguém de fora e traz um time de fora, porque não tem como fazer uma mudança rápida sem mudança de cultura, e a forma mais rápida de mudar a cultura é mudando o time. A verdade é essa. Uhum. Agora, se você não tem essa perspectiva, essa prioridade, tranquilo. Aproveitar essas pessoas no bom sentido, a experiência, respeitando, trazendo para o lado, trazendo para contribuir, Isso. para Para dividir a construir, né? experiência, Para para reconstruir. construir. Exatamente, É né? isso aí. E não há nada que substitua um diálogo franco, né? A Com verdade é bem certeza. essa, né? Com certeza. E, Vitor, e assim, ó, e treinamento continua sendo um caminho sem volta, né? Sem dúvida. É, Continua sendo um caminho sem volta. Às vezes a gente, quando começa um projeto em alguma organização, a gente diz, ó, a gente tem data para começar, mas a gente é, espera que vocês não tenham data para terminar. Talvez é, a gente fique aqui por uma jornada, né? Por um tempo, trazendo as ferramentas e depois vocês consigam se abastecer sozinhos ou busquem, né? Novamente um profissional, ou a gente fica mais tempo e tal, mas é algo que precisa, porque senão ela não se sustenta. E quando a gente está falando, né, de ter essas pessoas mais maduras, novamente a gente está falando de comportamento. isso, Novamente. E assim, exatamente. diferente de uma máquina, que a gente vai lá e faz todo o planejamento e ela já sai fazendo de uma maneira diferente, quando nós falamos de pessoas, é preciso considerar diferentes aspectos. Né? E aí, novamente, ah, mas eu, quando tenho alguma coisa nova, eu aprendo, eu vou atrás, eu não sei o quê. Cada um, cada um. Pessoas diferentes, Isso, com necessidades é, diferentes, né? Com expectativas diferentes. E não adianta a gente fugir, achar que a gente sempre tem razão. Porque se a é, gente achar que a gente sempre tem razão, a gente não vai conseguir ter o nosso time, né? Preparado, o nosso time. E olha só, né, Vitor? Tem equipes aí com pessoas que estão já, assim como o exemplo que você trouxe aí, né? Um exemplo que é um case, mas tem muitas empresas que têm pessoas, né, antigas de casa que contribuem maravilhosamente bem. sem E quando a dúvida. gente fala alguma coisa, ah, precisamos de alguém. Ah, fulano sabe. Ah, Isso, fulano não sei o quê. Ah, é, fulano tal coisa, né? é, Em contrapartida, a gente encontra na nossa jornada muita gente que diz assim, ixi, fulano lá, ó, meu Deus do céu, né? é. Ah, fulano não sei o Esquece. quê.
Esquece porque não sei o que e tal, né? Só que aí é que tá, né? Cada um pensa assim, o que que eu quero? Não tem como fugir. Não é, tem, né? Não dá pra gente chorar lá o leite derramado, é a gente construir daqui pra frente. é. Não, e a verdade é uma só, né? É importante os líderes se conscientizarem disso, porque, primeiro, um dado prático, né? Com a reforma da Previdência, né, Sim, onde o cidadão vai se aposentar aos 65 e a cidadã aos 60, a tendência é você ter essas pessoas mais velhas no nosso ambiente sim, de trabalho. sim. Já Né? temos hoje, né? É, além disso, mesmo o cidadão se aposentando aos 65 anos, hoje o homem de 65 anos e a mulher de 60 não são iguais aos homens e mulheres de 65 e 60, 20, 30 anos. Então, eles não se veem parando, né? Talvez se vê tirando um pouquinho o pé do acelerador, alguma coisa assim, né? Então, líder que está nos ouvindo, você vai ter que desenvolver muito a flexibilidade, que é um dos pilares da Academia de Líderes 3Fs, para, como você bem falou, Rô, no início da nossa conversa hoje, lidar com essa questão das diferenças, né, da multigeração no ambiente de trabalho, né? É isso aí. Agora, só para a gente fechar, uma curiosidade, tá? Nós falamos assim, né? E eu sempre gosto de mandar a braba, né? Nós falamos no início, como explorar essa mina de ouro, né, dos funcionários antigos. Na tua concepção, Rô, quanto tempo de casa constitui um funcionário antigo? Olha só, cara, isso é de se pensar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a sua entrega, né, Vitor? Com o seu comportamento. Porque às vezes a É, gente tem funcionário de casa com uma postura. Às vezes o cara chegou há 4, 5 anos e ele já está se colocando como um funcionário antigo, né? Isso boa, não tem a boa, ver com idade, exatamente. isso tem a ver com a postura. E É, talvez a gente tenha aquela pessoa que está lá há 30 anos, né? E assim, e aqui eu acho que eu até comentei aqui numa das nossas conversas, né? De uma pessoa que eu abordei e falei: olha, você venderia 34 anos da sua vida, né? Por conta desse valor financeiro que você recebeu? Não. Eu digo, ó, então trabalhar tem que ser muito além do que aquilo que a gente recebe, né? Tem que ser a nossa contribuição, tem que ser o nosso legado, tem que ser a questão da gente gostar. Então eu acho que isso tem muito a ver com como você se enxerga, é. né? Enquanto você falava aí os 60 e os 65 anos, eu fiquei assim, digo, meu Deus, tá faltando pouco, Vitor, né? Tá faltando pouco. Mas olha só, eu posso pensar de uma forma cronológica, né? Então eu olho lá no registro profissional da pessoa e vejo que ele tem lá 3 anos de casa, 5 anos de casa, então talvez no papel eu penso que 3 anos, 5 anos, dali para frente já começa a ser um funcionário antigo, né? Agora, eu acho que você matou bem a charada. Eu posso ter uma pessoa com 30 anos de casa, mas ela está motivada, está entregando, É está isso aí. aprendendo coisas novas, já passou por vários setores e não sei o que lá, e que tem Tem um fome de pique, às aprender. vezes, e tem um pique, né? Então, eu mesmo atendo, e hoje em dia eu atendo em mentoria dois profissionais, um com 17 anos de empresa, outro com 15 anos de empresa, que tem um pique Estão voando. danado, estão numa posição, estão voando e estão muito motivados e não veem a linha de chegada, não. Eles estão ainda com muita vontade de estar jogando e crescendo junto com a empresa. É isso aí. Muito bom. Então, gente, estamos chegando nos finalmente da nossa Academia de Líderes 3Fs, né? Os pilares a gente já enfatizou várias vezes. Forma, força e flexibilidade. Aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Lembrando sempre que as nossas lives são aos domingos e às quartas. Quarta-feira da próxima semana estaremos de volta, desejando uma semana maravilhosa para todo mundo, né, Rô? É isso aí, é isso aí. E a gente gosta de passar aqui no domingo justamente para deixar aqui uma injeção de motivação para você, né? Então, se você está aí nessa faixa, perto da gente, assim, né? De idade cronológica, né? Isso, Pensando assim, ai, eu tô velho, ai, eu isso, ai, eu aquilo. A gente está aqui para dizer que você tem muita gasolina para queimar, com né? certeza. E às vezes é assim, é você estar no lugar certo,
principalmente rodeado de pessoas certas, que vão estimular, né? E vão tirar de você aquilo que você tem de melhor, que você possa entregar, porque a gente sabe o quanto tem profissional aí experiente, dedicado, que pode contribuir muito para as organizações. Abraço, Rô. Excelente Beleza, meu semana. querido? Excelente semana. Tchau, tchau.